Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina QCQ 010. Nesta videoaula, nós iremos fazer uma revisão sobre corrosão. Começamos pela definição de corrosão. Então, corrosão é um conjunto de fenômenos de deteriorização progressiva dos materiais. Tá? Então, alguns materiais sofrem esse tipo de deterioração, principalmente os materiais metálicos, tá? Em consequência de reações químicas e eletroquímicas que ocorrem entre o material e o ambiente. Esta, essas reações e essa deteriorização progressiva, ela é espontânea e indesejada, pois nós não queremos que os metais, os materiais, sofram sofram a corrosão. Tá? Aqui, como já visto nas outras aulas de laboratório de química geral, nós iremos tratar da corrosão de materiais metálicos, ok? Então, antes de vermos alguma coisa sobre corrosão, também é importante pensarmos nos efeitos causados por corrosão. A corrosão, ela está presente no nosso dia a dia. Em indústrias de alimentos, ela é fonte de contaminação de produto, então deve ser evitado sempre. Tá? Nas indústrias de alimentos, por exemplo, nós utilizamos muito materiais de aço inox, tá? Que vai sofrer bem pouco com o efeito da corrosão, para que não tenha aí a contaminação dos produtos que estão sendo desenvolvidos para a nossa alimentação. Em processos em geral, né, tirando agora a parte de alimentação, o principal agente, né, causador da corrosão é o fluido em contato com o material. Tá? Eu disse tirando alimentos, tá? Não, mas coloque também alimentos, porque eu tenho fluidos em movimentação o tempo todo. Tá? Então, o contato do fluido com o material é o principal agente causador da corrosão, devido a alguns efeitos que nós vamos ver mais para frente. E 25%, ou seja, um quarto de todo o aço que é produzido no mundo, ele é produzido para repor material destruído por corrosão. Isso implica que um quarto não é para novas construções, e sim para reposição. Então, isso implica em um gasto gigantesco, tá? De material devido à corrosão. Por isso que nós temos que tratar muito bem da corrosão. Então, nessa revisão, nós iremos passar aí todos os conceitos de corrosão, tá? Todos os fenômenos, né, envolvidos aí na parte de corrosão, e também nós iremos ver como podemos proteger os materiais metálicos da corrosão. Tratando-se então do mecanismo da corrosão, nós vamos olhar aí a equação fundamental da corrosão. Então, quando um material metálico está corroendo, ele está passando da forma metálica para a forma de íons, liberando elétrons. Então, nós temos esta reação. Uma corrosão é uma reação redox, tá? Uma reação de óxido-redução, onde eu tenho uma semi-reação de oxidação, que é a que nós vemos aqui, e uma semi-reação de redução. Então, para essa reação aqui, essa semi-reação de oxidação, o que, que nós temos? Nós temos o NOx, né, deste material aumentando. O que, que é o NOx? Número de oxidação. Se ele aumenta, ele sofre a oxidação. Então, sofrendo a oxidação, eu terei íons metálicos sendo formado, mais elétrons, caracterizando assim a deteriorização ou a decomposição daquele material metálico. Com isso, né, a semi-reação de oxidação é
a equação fundamental da corrosão. Então, corrosão, quando estou falando de corrosão, estou falando em oxidação. Então, toda vez que for pedido para vocês a equação fundamental da corrosão, vocês têm que ver, né, qual material está sofrendo a oxidação e a semi-reação de oxidação, que é a equação fundamental da corrosão. Como disse antes, nós temos então a corrosão como sendo uma equação redox de oxidação. Né? A oxidação é a corrosão, então o material metal, no nosso caso, que nós vamos trabalhar somente com os metais, ele sofrendo a corrosão, aumenta o NOx, então ele passa para a forma de íons metálicos e mais elétrons. E elétrons não fica de bobeira, elétrons têm que ser consumidos. Quem consome esses elétrons? São consumidos na reação de redução. Então, eu tenho o agente oxidante, né, é aquele que sofre a redução, fazendo com que o metal sofra a oxidação e ele consumindo, então, esses elétrons que são gerados. Quais são os meios onde esses elétrons podem ser consumidos quando estou tratando de corrosão? Tá? O oxigênio, né? Então, o oxigênio aqui do ar, ele pode consumir esses elétrons. Íons H+, então o meio ácido, pode sim consumir esses elétrons. E também a água. Tá? Então, eu posso ter aí uma reação entre os elétrons e a água, e eu ter aí, então, a formação de um outro composto que indica que eu tenho a reação de redução. Nós veremos um pouquinho mais adiante. E este consumo se dá de duas formas, ou por dois mecanismos. Um mecanismo direto, então eu terei a corrosão direta, que também é conhecida como corrosão química, e terei a corrosão indireta, que é conhecida como corrosão eletroquímica. Tá? Então, o direto e o indireto estão relacionados, né, com a forma com que estes elétrons produzidos na semi-reação de oxidação, ou seja, produzidos na corrosão, eles são consumidos. Então, eles só podem ser consumidos de forma direta ou indireta por esses compostos, por esses componentes mostrados aqui. Então, vamos para a corrosão química ou direta. Então, eu tenho a reação química direta do material com o meio corrosivo. Os elétrons produzidos na reação, eles são consumidos no mesmo local. Então, há sempre, né, geralmente, na verdade, a formação de uma camada de óxido. Geralmente, o agente corrosivo, né, que é o agente oxidante, é gás em alta temperatura, por exemplo, tá? Mas o ar, o oxigênio que tem no ar, ele é um agente muito que ataca muitos materiais, provocando assim a corrosão química. Então, os elétrons, o oxigênio ataca, libera elétrons e o oxigênio mesmo quem consome. Então, por exemplo, uma corrosão química do ferro, eu terei a liberação de íons ferro 2+, mais elétrons, o oxigênio consumindo os elétrons e também reagindo com o ferro 2+, nós temos a formação do óxido de ferro, que também é muito conhecido aí como ferrugem, tá? O alumínio, mesma coisa, o alumínio ao ser atacado pelo oxigênio, libera íons alumínio 3+, e elétrons, o oxigênio reage então com estes componentes e forma-se o óxido de alumínio. E o cobre, tá? Como exemplo aqui, também sofre a corrosão pelo oxigênio em altas temperaturas. Ao aquecermos uma placa de cobre, por exemplo, nós fazemos com que a reação, né, de decomposição do cobre. O que é essa reação de decomposição? É a oxidação, né? Cobre saindo da forma metálica e indo para a forma de íons 2+, e elétrons. Então, essa reação com o oxigênio irá formar, então, este composto que é conhecido como óxido cuproso, que é CuO, né? Cobre e oxigênio. E este composto tem a coloração preta. Então, ao aquecermos
uma placa de cobre, uma peça de cobre, nós veremos a formação de uma película, tá? O dióxido, uma camada de óxido de cobre que tem a coloração preta. Aí você passa a mão ali, ele pode até sair na hora, então eu tenho ali a corrosão do cobre pelo oxigênio, corrosão química direta, tá? Então, os elétrons, pessoal, eles não migraram para serem consumidos em outro local, foram consumidos diretamente ao saírem da placa de cobre. Já na corrosão eletroquímica, acontece o que eu acabei de dizer, né, em que os elétrons produzidos são consumidos em um outro local, então há transferência de carga. Se eu tenho essa transferência de carga, eu terei a formação de pilhas eletroquímicas ou pilhas galvânicas. É o tipo mais comum de corrosão. Então, eu tenho ali um meio eletrolítico, tá envolvido, um metal envolvido. Então, para que nós tenhamos esse processo aqui de corrosão eletroquímica, nós teremos o processo anódico, tá? O processo catódico e o deslocamento de elétrons. Então, o que são esses processos anódicos, catódicos e deslocamento de elétron? Nós vimos que uma pilha, nós já vimos lá mais atrás, né, na eletroquímica, que uma pilha ela é composta pelo ânodo e pelo cátodo. Né? O ânodo é o polo negativo da pilha, o cátodo é o polo positivo. No ânodo é o local onde ocorre a oxidação, então perde-se elétrons ali, e no cátodo é onde eu tenho os elétrons chegando, né? Tenho o consumo de elétrons, então eu tenho o polo positivo desta pilha. Tá? Então, processo anódico está relacionado com ânodo, processo catódico com cátodo e o deslocamento de elétrons. Por isso, ela é indireta, o elétron produzido no local e ele migra para um outro local onde será feito o consumo pela semi-reação de redução. Tudo bem? Até aqui? Como nós podemos, então, reconhecer os eletrodos de uma pilha por meio de reações químicas? Então, nós já vimos o que é corrosão, a equação fundamental da corrosão, onde nós relacionamos corrosão com oxidação, tá? Nós vimos também que os elétrons que são produzidos na corrosão, eles podem ser consumidos no mesmo local, caracterizando-se assim uma corrosão química, ou podem ser produzidos em um outro local, onde eu tenho a transferência de cargas, considerando, caracterizando assim a corrosão eletroquímica. E nós podemos, então, fazer o reconhecimento dos eletrodos da pilha, dos eletrodos o ânodo e o cátodo, por meio de algumas reações químicas, tá? Então, vamos ver os tipos de reações anódicas e os tipos de reações catódicas que podemos ter nesse sistema de corrosão eletroquímica. Nós temos, então, aqui a oxidação do metal caracterizado pelo desgaste, né, como nós já vimos, a semi-reação de oxidação, a equação fundamental da corrosão. Isso aqui não tem outra forma de ocorrer. Metal perde elétrons, aumenta o NOx e eu tenho elétrons a serem consumidos pela outra reação, que é a reação catódica. Agora, dentro das reações catódicas, tá, eu tenho ali o envolvimento da redução de espécies oxidantes presentes nesse meio. Então, por exemplo, nós podemos ter a decomposição do íon metálico apenas. Então, um outro íon metálico recebe os elétrons produzidos na região anódica e ele passa a ser metálico novamente, ou recebe elétrons de algum outro lugar e passa a ser metálico. Mas eu posso ter aí meios eletrolíticos, né, nos quais irão caracterizar uma corrosão eletroquímica, e esses meios eletrolíticos eles podem ser aerados e não aerados, neutros, ácidos e básicos, aí eu tenho uma infinidade aí de possibilidades. Mas quando eu tenho os meios não aerados, né, considerando neutro ou básico, né, o meu
o meu meio, eu terei o consumo dos elétrons, né, pela água e eu terei a formação de OH-. Se for o meio ácido, né, terei a formação de hidrogênio. Se o meio for aerado, é a mesma coisa, só que levando em consideração o oxigênio, tá? Neutro e básico, formando OH-, né? E para o meio ácido, agora formando água, tá? Então, é dessa forma que esses elétrons, tá, que são produzidos na semi-reação de oxidação, que caracteriza a corrosão do metal, podem ser consumidos. Então, reações anódicas, que implica em região anódica, e reações catódicas, implicando assim em regiões catódicas.